Olá, turma. Aqui quem fala é o professor Renato da Escola Epaminondas Mendonça. Tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar as relações métricas de um triângulo retângulo. E o que seria triângulo retângulo? Triângulo retângulo é todo triângulo que possui um ângulo reto. É esse aqui, que é um ângulo que mede 90 graus. Então, esse tipo de triângulo que possui um ângulo com 90 graus, nós chamamos de triângulo retângulo. Se eu pegar aqui, no ângulo reto e traçar a altura desse triângulo, eu posso chamar essa altura aqui de H. Aqui nesse valor maior do triângulo retângulo, eu vou ter a hipotenusa, que eu vou chamar de A, e esses outros dois lados eu chamo de catetos. Esse cateto aqui eu vou chamar de C, e esse cateto aqui eu vou chamar de B. Então, eu tenho um cateto C, cateto B. A é o maior lado do triângulo retângulo, que eu chamo de hipotenusa. E H é essa altura aqui. Uma vez que eu tracei a altura, eu dividi a hipotenusa em duas partes. Uma medida daqui até aqui e outra daqui até aqui. Essa primeira medida aqui, eu chamo de projeção de C. E essa projeção de C aqui eu vou chamar de M. Já essa outra medida vai ser a projeção do B. E essa projeção do B aqui eu vou chamar de N. Certo? Uma vez que eu dividi aqui esse triângulo, traçando a altura, eu obtive três triângulos. O triângulo principal, que é o que eu vou chamar de triângulo maior, é o triângulo que eu tinha antes da divisão. Quando eu dividi aqui, a altura, eu formei esse triângulo, que eu destaquei aqui para vocês, que é o triângulo médio, e eu formei esse outro triângulo, que é um triângulo menor. Então, eu formei três triângulos quando eu dividi a altura, certo? E interessante que esses três triângulos formados, eles são semelhantes. Assim como vocês estudaram na semana passada, os triângulos semelhantes, eles têm uma relação de proporção entre os seus lados. Então, já que eles têm uma relação de proporção entre os seus lados, nós podemos, utilizando essa relação de proporção, chegar às seguintes fórmulas que vão facilitar na hora de realizar os cálculos aqui das relações métricas do triângulo retângulo, que são as seguintes. Eu tenho a primeira fórmula aqui, A, ou seja, esse valor todinho aqui da hipotenusa, vai ser igual à soma de M mais N. Mas é claro, se eu somar M e N, eu vou ter o valor de A. A segunda fórmula, eu tenho que a altura elevada ao quadrado é igual à multiplicação das projeções M e N. Então, se eu multiplicar M vezes N, eu tenho a altura elevada ao quadrado. Então, aqui eu tenho a primeira fórmula, a segunda fórmula. A terceira fórmula é que, se eu pegar esse cateto C elevar ao quadrado, eu vou ter igual a hipotenusa vezes a sua projeção, M. Então, a hipotenusa vezes a projeção de C, que é M, é igual a C ao quadrado. Assim também, como B ao quadrado vai ser igual a hipotenusa vezes a projeção do B, que é N. E para finalizar, a última fórmula que eu tenho é que a altura vezes a hipotenusa, que é A, é igual à multiplicação dos catetos. Então, B vezes C. Então, eu tenho
H vezes A é igual a B vezes C. Com essas 5 fórmulas, eu consigo, de uma forma mais fácil, calcular um valor desconhecido em um triângulo retângulo. Eu trouxe 4 exemplos hoje aqui, que vão facilitar o nosso aprendizado aqui sobre o triângulo retângulo e vão ajudar vocês a resolver a atividade, ok? Então eu tenho aqui, ó, o primeiro exemplo que diz assim: se um triângulo retângulo, os lados medem 9, 12 e 15 centímetros, então a altura relativa ao maior lado mede. Então eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo, ele possui um ângulo reto aqui, ó, 90 graus. E eu tenho aqui o cateto medindo 9, um outro cateto medindo 12, a hipotenusa medindo 15 e eu quero calcular a altura, que é H, é o valor que eu não conheço. Aqui, ó, nós identificamos que esse lado aqui que mede 9 eu chamei de C. Então aqui é C. Eu tenho o valor de C, mede 9. 12 é o B do triângulo retângulo, então B vale 12. E 15 é a hipotenusa, A. Então eu tenho valores para C, para B e para A. E eu quero determinar o H. Se eu observar aqui com atenção, eu posso aplicar essa última fórmula aqui, que tem justamente H, A, B e C, que são justamente os valores que eu tenho. Então, ó, vou usar essa fórmula aqui. H vezes A é igual a B vezes C. Então, vou aplicar aqui, ó. H vezes A é igual a B vezes C. H é o valor que eu quero descobrir, então vou permanecer com a letra aqui. Vezes, qual o valor de A no problema? A é igual a 15. Igual a... Qual o valor de B no problema? B é igual a 12. Vezes C. C igual a 9. H vezes 15, eu tenho 15H. 12 vezes 9, eu tenho 108. Vou isolar o H aqui e deixar o H sozinho. E o 15, ele vai passar a dividir o 108. H vai ser igual a 108 dividido por 15. 7,2 centímetros. Essa é a minha altura. 7,2 centímetros. Então, observem que uma vez que eu fiz essas fórmulas aqui, utilizando as relações existentes entre os lados desse triângulo, com essas fórmulas, eu consigo desenvolver todos os outros problemas, certo? É importante que vocês identifiquem quais são os valores que você tem para saber qual a forma que vai ser aplicada, ok? Então aqui o primeiro exemplo, eu tenho que a altura é 7,2.